Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos no www.tvguarujá.com.br e também na guarutv.com.br. Quero mandar um grande abraço para o Manuel, lá da MRA Imóveis, lá na Avenida Antenor Pimentel, 942. MRA Imóveis e Seguros. Qualquer coisa que você precise no ramo imobiliário ou falando-se em seguros, é só você procurar a MRA Imóveis lá com o Manuel, 3386-5155 é o telefone, lá na Antenor Pimentel 942, no Morrinhos. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que é o coordenador regional em toda a Baixada Santista da Defesa do Consumidor, do PROCON, e também é o diretor do PROCON Guarujá, Alexandre Cardoso. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Jonas, e falar um pouco das nossas ações, né? Que essa semana foi intensa em procurar melhorar algumas prestações de serviços e a gente já constatou que está deixando a desejar na cidade. Casa Nova, doutor? Casa Nova, né? O PROCON inaugurou sua nova sede, justamente porque tem que dar um atendimento de qualidade na Ademar de Barros, ali do lado do posto da Receita Federal. As instalações são novas, o atendimento com mais conforto, mais segurança, com equipamentos de segurança, incêndio, acessibilidade, que é muito importante, porque o PROCON é um órgão que cobra serviços de qualidade, ele tem que, né, mostrar qualidade. Mostrar qualidade. Então, era um desejo nosso, uma vontade nossa, e agora, felizmente, inauguramos a nossa sede. Vamos melhorar alguma coisa, climatizar o prédio, que é uma necessidade hoje na nossa cidade. Durante o verão é muito quente, então a gente está mudando algumas instalações lá elétricas para comportar o ar-condicionado que a gente vai colocar. Ainda não tem ar-condicionado? Não, a gente está providenciando a climatização. Quem for lá, por favor, leve um leque. Não, não é quente lá, porque são lajes, né? E é bem ventilado, mas o ideal é o ar-condicionado. A gente vai, nos próximos dias, aí estar providenciando a instalação. Alexandre, o PROCON do Guarujá tem sido um ponto de referência para os PROCONs da Baixada Santista, e muito disso é mérito seu, muito disso é mérito da prefeita que tem te dado, a prefeita Maria Antonieta de Brito, que tem te dado guarida, tem te dado material de trabalho. Mas o que faz o PROCON do Guarujá ser diferente dos outros PROCONs aqui da região? O PROCON é atuante, né? O PROCON, nós somos bem atuantes e assim, nós temos total liberdade, seja qual for a empresa, a gente fiscaliza mesmo, a gente não tem nenhum impedimento de fiscalização, e esse instrumento que eu acho que é muito importante, que é a fiscalização do PROCON. Muitas vezes o consumidor, ele até não sabe, ele entra com um processo no PROCON, e o PROCON é um processo administrativo, né? Quando não é resolvido no PROCON, ele é encaminhado toda aquela documentação para o juizado de pequenas causas, onde vai demorar mais 2 meses, 3 meses, mas o consumidor ele tem Sempre pequenas causas? Não existem casos que já são colocados na instância maior? Existem casos que vai para a justiça comum, quando é um caso de uma perícia, né? Mas, enfim, quando a gente constata que aquela empresa ela é reincidente nos problemas, a gente encaminha para a nossa fiscalização e aquela empresa é autuada. E as multas são pesadíssimas, são multas de acordo com o faturamento da empresa, e a gente vai adotar outras medidas. E se não paga a multa, o que acontece? Se a pessoa reluta em pagar a multa? Ele pode recorrer, mas é que não estou falando. A gente faz um trabalho sério. Quando a gente autua uma empresa, é porque realmente... Quer dizer, ele pode recorrer, mas isso não quer dizer que ele não pague a multa. Quer dizer, recorrer não significa não pagar. Exatamente. Ele pode recorrer. Protelar. Agora, se ele fala não pago, simplesmente, que tipo de punição vem sobre ele? Ele não pode simplesmente falar que não paga. Ele tem o direito de recurso. Okay. O recurso ele tem um limite também. E a gente, quando faz um processo desse, a gente faz com total respaldo. E até hoje eu não vi nenhum auto nosso cair. Quer dizer, o recurso faz parte do ordenamento jurídico. Protelatório ou não,
faz parte do ordenamento jurídico. Quem deve decidir se é protelatório ou não é o juiz, ok? Agora, essa multa, ela é uma multa que vem institucionalizada. A pessoa não pode dizer, olha, eu não pago a multa e ficar por isso mesmo. Ele vai ter bens penhorados, ele vai ter problema na vida, inclusive pessoal, se ele não pagar a multa. Exatamente. Quando a gente aplica uma multa, a gente junta um número de processos, aproximadamente 30, 40 processos. Então, desde 2010, quando foi instituída a fiscalização, até hoje, eu não vi um auto nosso ser Derrubado de forma gratuita. modificado na justiça. Por quê? Tá. Porque a gente faz de uma forma... Bem embasado, com todas as embasamento que não dê brecha para a empresa recorrer e, de repente, ganhar aquele recurso. Por isso que eu digo, ele pode recorrer, o recurso ele é previsto na lei, mas o mais cedo ou mais tarde ele vai ter que pagar essa multa. Se ele não tiver, vai sofrer a execução e vai ser bloqueado os bens, a conta. Essa multa, de alguma forma, socorre a vítima, no caso o reclamante, aquele cliente que foi lesado, ou ela é toda para o Estado? Ela é revertida, essa multa é 50% por força do convênio que tem com a Fundação Procon, 50% vai para a Fundação Procon e 50% ela para ser revertida na política de defesa do consumidor municipal, né? Tá, mas não vem, a pessoa que foi fazer a reclamação não recebe nada? Não, ela é revertida para investimento no próprio setor, no próprio órgão. O ganho, então, daquele que faz a reclamação é ele ter o desejo dele atendido, o serviço dele pronto, Exatamente. mais ou menos isso? Em alguns casos, a gente está estudando um método, por exemplo, grandes empresas de telefonia, está dando muito problema. Como sempre, né? De alguma forma aquela empresa compensar o município, como disponibilizando o Wi-Fi de repente em alguma escola, a gente está estudando alguma forma de que essa empresa alguma coisa reverta para o município dessa forma. O Procon hoje ele gera muita despesa para o município ou ele gera mais alegria do que tristeza? Com relação à despesa do Procon, eu não sei te informar qual a nossa despesa anual, mas ele é um órgão fundamental, é um braço social da prefeitura, ele funciona como uma ouvidoria, ele atende as reclamações dos consumidores e faz um trabalho de orientação também, quando não compete a ele aquele atendimento. Então, é um órgão extremamente essencial. Eu acredito também, inclusive, eu tenho notado que o Procon do Guarujá tem feito diferença pelos resultados que tem apresentado e pelos comentários que as pessoas fazem de que foram ao Procon e que tiveram o seu caso resolvido. Isso é uma vitória muito grande. Então, vamos começar do começo. A pessoa vai lá, faz um negócio, acaba não dando certo, não recebe direito o que ia receber da loja e tal. Como é que começa o procedimento? O que ele tem que fazer? Vamos deixar bem claro para as pessoas que não têm ainda o costume de reclamar quando são lesadas, para que comecem. Não deixe o seu direito do lado. Busque o seu direito, porque é importante para você e para outros que vêm de você para usar, né, vêm depois de você para usar esse serviço, para que não tenham o mesmo problema que você está tendo. Importante o consumidor, ele, quando adquirir um produto ou um serviço, ele sempre pegar aqueles comprovantes, seja nota fiscal, orçamento, o prazo de entrega daquele produto, porque algumas empresas elas trabalham na má fé e às vezes elas contam com a boa vontade do consumidor e eles não fornecem esses documentos. Esses documentos são importantíssimos para quando o consumidor for efetuar sua reclamação ou pleitear um direito dele, ele ter todo aquele respaldo de entrar com um processo e ter êxito no processo. Algumas vezes a gente até não consegue resolver por conta de faltar algum documento que prove ou que demonstre, né, que aquele negócio foi feito está faltando alguma parte da empresa. Promete uma coisa, mas não escreve aquilo que prometeu, aí na hora de cobrar você não tem um comprovante. Isso, então é importante o consumidor pega a nota fiscal, pede a nota fiscal, se não tiver nota fiscal, pede um comprovante daquela compra, qualquer comprovante, seja até o da máquina, do pagamento da máquina do cartão de crédito, tira a cópia, porque aquilo ali também apaga e guarda, porque com certeza se houver a necessidade, ele vai precisar daquilo. Tá, e aí a pessoa vai no Procon e fala assim, olha, eu tenho um problema, eu fiz um serviço, não fui bem atendido, ou o material não veio, ou veio com defeito, etc e tal. Aí qual é o próximo procedimento? O Procon recebe isso? A gente notifica a empresa, manda uma carta de informação. Recebe isso e notifica a empresa. Isso. Recebe o documento, analisa o documento se está no prazo,
vê qual artigo que fundamenta no Código de Defesa do Consumidor e manda uma carta de informação preliminar para a empresa. Essa carta a empresa tem um prazo para responder. Demora aproximadamente aí, pelo trâmite do correio de 25 a 30 dias. Com a resposta, a empresa, na maioria das vezes, ela atende o consumidor. A gente, por equívoco ou por mera liberalidade, ou vamos providenciar o reparo, é mais ou menos dessa forma que eles respondem. Quando essa resposta não é satisfatória, que muitas vezes eles também contratam escritórios de advocacia para fazer a defesa, e colocam, não, que foi culpa exclusiva do consumidor e tal, aí é agendado, vira aquele processo uma reclamação e é agendado uma audiência conciliatória. Nessa audiência conciliatória, a empresa manda o seu preposto, o seu advogado. Está lá a pessoa que fez o serviço e está lá alguém do PROCON. Exatamente. Aí é feito um termo de acordo, onde esse termo de acordo contém um parágrafo onde, no caso de descumprimento daquele acordo, é revertido em multa, aí sim para o consumidor, multa, juros de mora até o cumprimento da obrigação. É encaminhado para o juizado para homologação, vira um título executivo como se fosse um cheque. O consumidor não recebeu, ele vai no juizado, executa aquele acordo e a empresa é obrigada a pagar. Né? No caso aí, ressarce o consumidor com juros, pelos danos que ele teve. Exatamente. E aí entra a multa que faz parte do PROCON e faz parte da administração. Isso, exatamente. Aí essa multa, sim, é revertida para o consumidor, que a gente coloca em torno de 10% juros e mora até o cumprimento da obrigação. Eu tive aquele problema com a CVC, quando eu comprei a minha viagem, e eles cobraram em duplicidade, e até você esteve aqui no programa na época, e nós comentamos isso no ar, e o que eu fiz foi mandar um e-mail para eles, para outros órgãos que faziam parte, e eles ressarciram imediatamente. Quer dizer, a força do PROCON é muito grande. Quando você fala em PROCON, as pessoas hoje respeitam, porque o PROCON tem feito esse tipo de trabalho. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que outras cidades não fazem, não dão essa força para o PROCON para defender o consumidor dos seus lugares? Por que o Guarujá se destaca nisso? O Guarujá se destaca por conta que a gente tem, por conta da administração que nos dá respaldo. Né? Isso é importantíssimo. A prefeita ela tem dado estrutura, tem dado respaldo e condições da gente executar o serviço. Nós somos os músicos, né? Na verdade, ela que é a maestrina de toda essa orquestra, então a gente só executa, fica até fácil, porque a gente está executando uma coisa que é nossa obrigação. Agora, eu percebo que na região existem prefeitos que não investem no setor, entendeu? E por questões políticas não deixam o órgão trabalhar, não deixam o órgão ter essa liberdade de executar o seu trabalho. Então, fica difícil. Até no meu posicionamento de cobrar até dos prefeitos um investimento no órgão. É inadmissível que um órgão de defesa do consumidor trabalhe com um atendente só. Que é o caso de municípios aqui na região que tem sem nenhuma liberdade de trabalhar, quer dizer, um cantinho ali, uma mesinha. O coordenador é coordenador, ele é fiscal, ele é atendente. Como que uma pessoa pode fazer tudo isso? Não tem como prestar um serviço de qualidade. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes é impossível. É lógico, o consumidor ele vai lá, ele vai se aborrecer, ele vai desistir e não vai recorrer aos seus direitos porque ele foi mal atendido na loja. Aí ele vai até o PROCON, também tem um mau atendimento, aí ele desiste, né? Fala, o que eu vou fazer da vida, né? Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas, esse papo gostoso aqui com o Alexandre Cardoso, que é o diretor do PROCON aqui do Guarujá. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje aqui com o nosso amigo doutor advogado Alexandre Cardoso, que é diretor do PROCON aqui do Guarujá e é coordenador dos PROCONs de toda a Baixada Santista. Quero mandar um grande abraço para o Renato Ramos, que está aqui presente acompanhando
o nosso diretor do PROCON, Alexandre Cardoso, o William também, que está nos prestigiando aqui, que tem nos ajudado aqui na produção do programa, e sempre é uma honra receber aqui os amigos. Doutor Alexandre, existem trabalhos já, o Natal está aí, né? E as lojas começam a se preocupar com vendas em volume e algumas delas, com certeza, deixam a qualidade da venda de lado. Aumenta o trabalho? Aumenta sim o trabalho. Nós realizamos essa semana uma fiscalização aqui no comércio de Vicente de Carvalho, a Operação Natal, onde a gente verificou o preço, se os produtos têm selo do Inmetro, quando é aqueles brinquedos, as especificações do fabricante e também fizemos uma pesquisa de preço dos produtos que compõem a ceia de Natal. A gente, nos próximos dias, nós divulgaremos essa pesquisa, que é para orientar o consumidor onde que a gente encontrou os produtos mais baratos. O PROCON vai fazer isso? Dizer onde é que está mais barato? Que maravilha! A gente fez uma pesquisa, foi uma correria danada. Essa questão de brinquedo também é uma coisa emblemática, né? Porque existe muita pirataria. E, obviamente, que quando é pirata não vai ter o selo do Inmetro. Existe muita pirataria, mas a nossa função também é fiscalizar, né? Então, a gente tem um roteiro que a gente atende, fiscaliza mesmo todos aqueles produtos que compõem essa ceia de Natal, preço, validade, o selo de qualidade, e agora a gente vai divulgar para o consumidor poder comparar e saber onde que a gente achou os produtos mais baratos. Quando chega numa loja e fala assim, somos do PROCON, viemos dar uma olhada aqui nos artigos e tal, qual é a recepção? O camarada gela? Fica meio assustado, ele fica meio assustado assim, poxa, mas nunca isso está acontecendo e tal, ele fica meio preocupado. Mas a gente tem orientado bastante, o PROCON também não é uma indústria de multa, não é isso, o comerciante, a gente entende que ele precisa ser orientado, a gente tem esse trabalho de orientação, lógico, pede para adequar, se tiver alguma coisa errada, faltar informação, a informação é a principal arma do consumidor, então a gente pede para ele adequar, né, o estabelecimento. Interessante. E questão de praia, agora vem aí o verão, né? A nossa cidade costuma receber aí até 1 milhão de pessoas, principalmente na passagem de ano. A cidade vai estar lotada, os hotéis estão preparados. O que o PROCON tem visto aí em termos de orla de praia? Vem o verão, a temporada, e vem também os abusos, né? Alguns comerciantes, aí eles insistem em querer levar pequenas vantagens em cima do consumidor, principalmente durante o período da alta temporada. Então a gente já começou a fiscalização da orla da praia, e essa fiscalização já vem desde 2009, e a gente vem reiterando aquelas práticas abusivas, que é a cobrança de consumação, os 10% do garçom, que é opcional, o consumidor ele paga se ele quiser, se ele não foi bem atendido, ele pode simplesmente pedir para retirar os 10%. As placas de orientações, que é a placa da lei antifumo, do álcool proibido para menores, e se ele disponibiliza um código de defesa do consumidor para o consumidor quando é solicitado. E mais, o cardápio, o estabelecimento tem que ter o cardápio com a informação dos preços. Tem que ter o preço do produto. Mesmo nas barraquinhas de praia? Tudo tem que ter o cardápio com a informação do preço. Na temporada passada a gente obrigou até os carrinhos de coco e milho a colocar o preço. Me diga uma coisa, esses 10% do garçom, que você disse que é optativo, já faz parte praticamente da cultura cobrar os 10%. Existem pessoas que dizem, não vou pagar, e isso não causa um constrangimento, não fica deselegante, o garçom não fica nervoso, não tem nenhum tipo de reação, a pessoa diz assim, não vou pagar os 10%? Não deve ter nenhum tipo de reação, porque é opcional e o dono do estabelecimento ele sabe, porque muitas vezes os 10% nem vai para o garçom, vai para o dono da empresa. É mesmo? É mesmo. Mas não é feito depois um rateio para todos? Nem todos os estabelecimentos fazem esse rateio. Porque os tribunais de justiça trabalhista da região, da Baixada Santista, vivem entupidos de processos trabalhistas feitos por garçons, reivindicando sempre em cima dos 10% e sempre ganham as ações. É isso mesmo, mas não é todos os estabelecimentos que repassam. Alguns não repassam ao garçom, né? Mas, enfim, é o direito do consumidor, ele tem todo o direito de Então, aí que eu queria chegar. tirar, aí que eu queria chegar. Você vai no bem restaurante, atendido. você manda tirar o 10%, há um constrangimento. O PROCON deve ser procurado? Deve ser procurado, ele registra que foi
foi uma imposição, os 10%, ele se recusou a pagar, ele pede a nota fiscal, evidentemente. Além dos 10%, aí o consumidor vai poder entrar com ação de danos, né? Porque o constrangimento ele pode ser Ilegal. pleiteado judicialmente um dano moral. O constrangimento sempre é ilegal, então deve ser buscado, né, o ressarcimento. Essa questão de praia que você estava falando, das barracas e tal, todas serão fiscalizadas? Todas, todas. Durante a temporada, a gente vai passar em todos os comércios da Orla da Praia, principalmente ali na Enseada, onde é crônico o problema de cobrança de consumação e imposição de limite também, pessoal. A empresa ela não pode colocar no cartão de débito ou crédito, ó, você só pode passar o cartão 5 ou 10 reais. Isso é abusivo, Não não pode. pode. Tem que Você ser qualquer valor. pode passar qualquer valor no cartão de débito ou crédito para 30 dias. Agora, se ele for parcelar, aí sim a empresa pode colocar as condições do parcelamento. Ó, parcela mínima 30, 50, 100 reais. Caso contrário, no débito, no crédito, ele tem que passar qualquer valor. Até uma bala, se você for comprar uma bala, ele tem que passar. Todos um os carrinheiros, a maioria dos carrinheiros tem receptor de cartão de crédito? Não, não. Eles estão adquirindo, nem todos têm. Mas a maioria dos quiosques, restaurantes, aí sim eles têm. Porque aí para-se de carregar dinheiro, começa a se carregar só cartão, o que aumenta a segurança. Também, né? Também. Uma operação que a gente fez também interessante essa semana foi da fila dos bancos, né? O Procon, ele recebeu algumas reclamações referente a alguns bancos que estavam fazendo uma triagem impedindo o consumidor de entrar no banco. Isso é abusivo, consumidor. Você tem todo o direito de entrar no banco. Se você não quiser usar o caixa eletrônico, você tem todo o direito de usar o caixa dentro do banco. Essa prática que os bancos estão realizando de querer impedir o acesso ao banco, ela é abusiva. Inclusive, tem uma resolução do Banco Central que fala dificultar a entrada do consumidor no estabelecimento. Então, nós fizemos uma operação essa semana, constatamos isso em alguns bancos, eles foram notificados. A gente, nos próximos dias, divulgaremos as punições aos bancos. Doutor, o banco abre às 10 horas da manhã, ok? Segunda a sexta, 10 horas da manhã. Aí ele coloca uma placa, isso tem aqui na nossa cidade, para clientes, somente para clientes, exclusivamente para clientes, das 8 às 10. 10 horas abre a agência, mas das 8 às 10 atende cliente do banco. É legal isso? Se chegar alguém que não é cliente, vê o banco aberto, tem o direito de entrar das 8 às 10? Nesse caso aí, ele dá um benefício para aqueles que são correntistas, né? Sim. No meu ponto de vista, não há nada ilegal aí, porque ele está dando um atendimento diferenciado para aqueles que são clientes dele. Então, é um atrativo do banco, né? Eu não vejo ilegalidade. Se chegar alguém e for barrado, é normal ser barrado. É normal. Agora, a partir do momento que ele está aberto ao público, aí ele precisa atender. Essa é a minha tese. Se ele está aberto ao público, independente de ser para clientes, ele está aberto ao público. Eu não recebi reclamações ainda referente a isso. A gente vai precisar eu vou dar uma analisada o que diz na resolução do banco e tentar adequar algum artigo para ver se enquadra em algum artigo aí. Mas qual a principal reclamação contra o banco? A principal, assuntos financeiros, eles lideram, cobrança indevida, muitas vezes é questão de não reconhecimento de alguma compra, mas ultimamente a questão da demora, né? Demora na fila. Na fila está campeão. Temos recebido muitas reclamações e principalmente dessa triagem que impede o consumidor de entrar na agência, né? Essa é inadmissível. Nós continuaremos a fiscalização durante a semana que vem. O consumidor tem direito de entrar na agência e efetuar seus pagamentos se ele não quiser usar o caixa eletrônico. Ele não é obrigado. Doutor, vamos voltar para a praia, né? Nós somos uma cidade 100% praiana. A fritura na areia, que continua, parece que já existe até lei proibindo, mas continua. As pessoas fritam de tudo na areia, continuam fritando lá seu camarão, continuam fritando a batatinha, continuam fritando peixe. Existe algum limite para isso? Existe alguma possibilidade de se realmente cumprir a lei? Como é que está funcionando isso? Pois é, né? Nessa questão da fritura, se existir lei municipal, aí compete a fiscalização. Não tem a ver com o PROCON? Não, aí compete a fiscalização municipal do comércio, fiscalizar e coibir, né, se tem fritura.
O PROCON, ele atua onde existe a relação de consumo. O consumidor compra, não tem seu direito respeitado. Não está lá o valor afixado, você compra pensando que é 30, no fim é 50, Exatamente. isso é que o PROCON vai cuidar. A questão operacional da barraca é uma lei municipal, quem cuida é a fiscalização municipal. Ok, muito bem esclarecido isso, uma dúvida que eu tinha, se o PROCON tinha alguma ingerência, então não tem. Mas eu acho que a questão da fritura é muito séria, eu não sou contra que ninguém trabalhe, mas eu acho que tem que arrumar um outro jeito de fazer a fritura que não seja em cima da areia, porque a poluição tem cada vez mais agravado a situação ambiente. Cada vez mais terrível, né? Aquela gordura que sobra, que cai no chão e tal, mas isso é uma coisa para um outro assunto. Voltando aqui ao nosso PROCON, sede nova, aumentou o número de pessoas que buscam o PROCON? Está estável ainda. A ideia é diminuir, né? Porque a gente vai pegar o problema na origem, que essas empresas, elas não podem fazer o PROCON de balcão de atendimento delas. Por exemplo, telefonia. O consumidor ele tem um problema com a telefonia, vai até o PROCON, a gente entra em contato, resolve. Isso não está certo. A empresa, o problema é da empresa. Ela tem que colocar à disposição do consumidor um serviço de atendimento ao cliente que respeite o cliente. Um saque, o serviço de atendimento do consumidor das empresas tem que ser eficiente. Ela tem que resolver. Se o consumidor pede uma revisão na sua fatura, recebeu uma cobrança indevida ou até mesmo uma visita técnica, aquela empresa ela precisa colocar pessoas capacitadas e qualificadas para atender o consumidor e resolver o problema do consumidor. Então a gente está bolando uma estratégia também para chamar todas essas empresas que têm o maior número de reclamações e colocar para elas, ó, o consumidor vai entrar em contato com vocês, vocês vão ter que resolver o problema. Sob pena da gente entrar com alguma medida, que a gente está estudando, uma medida cautelar para proibir a venda daquele produto deles. Aí vai ser pesado, Jonas. Aí a multa não resolveu, a multa entra na justiça, recorro. Tá bom, recorre, vai demorar. Mas a gente está bolando uma estratégia para entrar com a medida e proibir a venda daquele produto. Uma empresa de telefonia, por exemplo, ela é nacional quando não é mundial, né? E o PROCON municipal consegue atingir essa grande empresa? Consegue. Consegue bater no fígado? Consegue. A gente multou ultimamente, saiu até na mídia, a empresa de telefonia mais conhecida, que é a Telefônica Vivo. A gente deu uma multa de 7 milhões, né, por conta de inúmeras reclamações que teve aqui na cidade. Teve outras empresas, montadoras de veículos famosas aí, que não prestou assistência para o consumidor comprou o veículo, um veículo até de preço de 80 mil reais, não teve a assistência, a gente também autuou. E isso atinge a empresa? Atinge a empresa, né? E quando não, né, essas empresas que têm investimento até em bolsa de valores, é uma coisa que eu nem sabia, reflete até nos investimentos da empresa. Então, às vezes a multa parece pouca, 300 mil reais, 200 mil reais para uma grande empresa, mas tem todo um reflexo nos investidores. O investidor não quer que saia na imprensa que a empresa foi autuada, né? E ele vai estar investindo naquela empresa e aquela empresa vai ter que pagar uma multa, desrespeita o consumidor. É ruim mesmo. É ruim, bem. Muito bom. Alexandre Cardoso, doutor Alexandre Cardoso, advogado, diretor do PROCON do Guarujá, coordenador do PROCON em toda a região. Nos agradou muito aqui com a sua presença, falando do trabalho do PROCON, falando das conquistas, inclusive multando grandes empresas de telefonia, montadoras de automóvel, e muito nos orgulha ter no Guarujá um órgão que funciona com tanta presteza e com tanta capacidade. Você tem 1 minuto para falar tchau e aproveitar para falar também do trabalho regional, que nós falamos muito pouco. Eu agradeço a oportunidade, Jonas, mais uma vez estar no seu programa, espero contribuir com a informação para o consumidor. A batalha é difícil, são grandes empresas, que tem por trás grandes escritórios, mas a gente não se intimida, né? A gente não se acovarda diante de qualquer que seja a empresa. O PROCON vai continuar fiscalizando, vai continuar fazendo esse trabalho de orientação aos nossos comerciantes aqui também, que é para eles conseguir a harmonia entre o consumidor e o fornecedor. Queria também agradecer toda a minha equipe do PROCON pelo evento que a gente teve de inauguração da nova sede. Foi muito bom, pessoal bem unido e que trabalha com seriedade, honestidade e para fazer um bom atendimento aos consumidores. Agradecer também o meu amigo Renato, que está sempre comigo nas operações. É um cara dedicado,
que veste a camisa também. Isso é difícil hoje, você ter pessoas comprometidas, né? E que fazem veste a camisa mesmo e tem amor no que faz. Então, agradecer a todos e muito obrigado mesmo. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Renato. Obrigado a todo o pessoal lá do PROCON. É bom saber que as coisas estão funcionando e funcionando muito bem. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.